representantes, né? Nós sabemos que dentre seus representantes, né, nós podemos, vou falar aqui de algumas características, né, e a ordem aí, né? Por exemplo, nós temos os poríferos, né, os quinidários, nós temos os plateumintos, os anelídeos, né, e os moluscos. Esses grupos aqui, gente, o que acontece? Esses grupos, eles vão estar sendo formados a partir dos folhetos embrionários, que a gente chama ele de diblásticos. Agora, os nematódios, os artrópodes, os equinodermos, né, e os cordatos, eles são formados, né, já são animais de um ciclo evolutivo assim, maior, porque eles são formados a partir de 3 folhetos embrionários. E falando um pouquinho, né, sobre os poríferos, a gente sabe que os poríferos são também chamados de esponjas, né, eles pertencem ao grupo porífera, tá? São animais, eles vivem fixos no substrato, né, eles são dotados de poros, né, e eles ocupam um ambiente aquático, né, sendo a maioria marinho. E esses animais, eles não apresentam nenhum tipo de órgão, mas eles exibem, né, uma divisão de trabalho entre várias células, né? Por exemplo, há tipos, né, morfologicamente dos poríferos. Por exemplo, eles possuem um tipo de asconoide, que é semelhante a um tubo de barril, né? E eles são fixos em rocha, recife de corais, né? E conchas, né? O outro, né, diferencial é que a parede corporal desse animal, ela é perfurada mesmo, com um monte de porozinho, né? E ela vai delimitar, né, sendo delimitada, né, através de uma cavidade dentro, né, internamente. O átrio, ele vai possuir câmaras, né, que são câmaras assim que a gente chama de câmaras flageladas ou esporonciose, tá? É uma abertura que tem que é como se fosse um ósculo, né? Está situada mais ou menos na base desse animal, tá, gente? Outra coisa também, né, que a gente quer falar, né, aqui, né, é que existe ali, né, diferenciações celular, né? Eles têm os porócitos, né, que eles vão possuir esses porócitos como se fossem anéis. E tem pinacócidos, que são células, né, que são achatadas, que vai revestir toda a estrutura externa desse corpo, desse animal. Os coanócidos flagelados, né, que são membranosos, eles são contráteis, eles vão ser revestidos aí internamente. Então, o mesênquima, né, que a gente fala aí, né, é um outro tipo de estrutura que existe, né, dentro dele, tipo assim, uma massa, né, feita de como se fosse uma proteína mesmo, gelatinosa, né? Ela é localizada, galera, entre as camadas celulares externas e internamente. Neles estão o quê? Alguns elementos de sustentação, né, que pode ser o epísculo, né, são estruturas semelhantes a como se fossem agulhas, né, e elas têm uma composição meio de silicone e calcário, são fibras, né, que tem nesse tipo de filo, né, nos espongiários. Elas ocupam, né, esse mesênquima aí, e aí esse tipo de célula, eles são denominados, né, amebócidos, né? Eles podem ser de vários tipos. A função, gente, é converter em outros tipos, que é o coanócidos, o pinacócidos e as gametas. O que eles vão fazer? Vão produzir epísculas, completando ali a digestão desse animal. Então, é iniciada aí, né, através dos coanócitos. O que acontece também? Um dos produtos de digestão
são distribuídos ali por difusão através do corpo do bicho, tá? Então, vibrando os flagelos, né? Os coanócitos vão criar uma corrente de água e ela vai fluir ali através do corpo do animal. Então, vai entrar por um poro, vai sair por outro poro, né? Que a gente chama esse poro de ósculo. Quando ele sai nele, ele entra, né, pelo átrio e sai pelo ósculo. A água ela vai trazer o quê? Gás, oxigênio, né? E todas as partículas que estão ali naquele que vai servir de alimento para eles, né? Os protozoários e as algas, né? Que são unicelular, provenientes de apenas uma célula, vai carregar o quê? O gás carbônico e outros resíduos que vão estar ali naquele meio. Outra coisa, gente, a maioria, né, dos animais, os poríferos não possuem um sistema digestório, né, exclusivo com digestão celular. Não há órgãos sensoriais para isso neles. As células musculares, né, elas vão se unir através de um sistema nervoso. A reprodução pode ser assexuada e sexuada por brotamento, que vai acontecer por brotos nas laterais mesmo desses bichos. A regeneração, né, que é dividido através de um processo em que ele vai ser dividido por vários fragmentos, né, e ali vai originar um novo indivíduo. Por gemulação, que acontece durante a seca, né, as esponjas, a água doce, ela vai gerar ali, né, os arqueócitos. E através de reprodução sexuada, os poríferos, né, os monóicos, né, ou dioicos, o que vai acontecer? Essa gêmula dele, ele vai o quê? Passar por um outro tipo, né, vai ser dividido, né, vai formar os coanócitos. O que vai acontecer? Eles vão formar aí, né, os coanócitos vão se diferenciar formando os espermatozoides, que vai sair, né, através dos coanócitos, e vai ser fecundado um tipo de óvulo que vai se originar do amebócido. E os coanócitos, no mesênquima deles, né, vai acontecer um tipo de fecundação interna, gente. Então, vai formar um outro, o quê? Zigoto desse animal, né? Outra coisa também, né, por exemplo, a anfiblastula, né, a qual vai sair da esponja, vai fixar no substrato, né? E, portanto, o que vai acontecer? Vai acontecer ali um desenvolvimento indireto desse animal. Tá bom, gente? Por hoje, nós iremos ficar por aqui. E aí, depois a gente vai falar sobre os quinidários. Até o nosso próximo encontro.